alunos, estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para a nossa aula de língua portuguesa. Isso mesmo, hoje aula de língua portuguesa. Vocês aí da sala de vocês, eu aqui da nossa sala de aula virtual e juntos vamos estudar a língua portuguesa. Para isso, eu solicito que vocês providenciem lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo da aula de hoje. Então, vamos lá providenciando. Enquanto isso, convido vocês também para irmos para o nosso quadro. E o que nós iremos estudar aí na língua portuguesa? Nós iremos estudar o som nasal. Isso mesmo, o som nasal, aquele som que nós nos auxiliamos da abertura ou do fechamento do nariz para que ele seja aí difundido, né? Para que ele saia da nossa boca da forma correta, tá bom? Não precisa ser acentuado como dessa forma, né? Tampando o nariz. Ele é algo natural. Claro que quando nós tampamos o nariz, o som nasal ele fica bem mais acentuado. Mas isso nós vamos ver um pouco também na nossa aula de hoje. A habilidade que nós iremos desenvolver nesta aula é a de ler e escrever palavras com marcas de nasalidade, ok? Marcas de nasalidade. Não acentuada assim, tá bom? Assim acentuado demais. Então, nós iremos ler e escrever palavras com marcas de nasalidade. Com o quê? Com o tio, com o M ou com o N. Estes três elementos, sendo ali duas letras M e N, além do tio, ele vai dar essa marca de nasalidade às palavras. E quais os objetivos da aula? Primeiro deles é estudar palavras com som nasais. O segundo é observar como os sons nasais são produzidos, tá bom? Não precisa ser assim, tá certo? De forma natural. Imagine se toda vez que nós fôssemos pronunciar uma palavra que tivesse algum som nasal, nós precisássemos andar ou colocar o nariz, tampar o nariz. O que é que iria acontecer? Nós iríamos andar o tempo todo com o nariz tampado, não é isso? E também analisar o som nasal em palavras, tá bom? Então, estudar as palavras com sons nasais, observar como os sons nasais são produzidos e analisar o som nasal em palavras. Mas antes vamos fazer aí alguns questionamentos iniciais. Você sabe o que são, né, os sons nasais? São aqueles que são pronunciados com auxílio da abertura e do fechamento das narinas, mas nós vamos ver isso de forma mais aprofundada, tá bom? Também, você sabe como os sons nasais são produzidos por nosso sistema de fala? Isso mesmo, nós temos aí um sistema de fala, tá bom? Ele começa aí na face, né? Mas ele tem um pouco também do auxílio dos nossos pulmões, das cordas vocais e de outros elementos, tá certo? E alguns desses elementos, eles auxiliam aí na produção do som nasal. Você sabe diferenciar as letras que produzem sons nasais? Eu já dei uma dica lá no começo, tá bom? Eu acredito que vocês tenham pego essa dica aí que eu dei lá no começo, tá bom? Então, você sabe o que são os sons nasais, você sabe como os sons nasais são produzidos por nosso sistema de fala, você sabe diferenciar as letras que produzem sons nasais? Mas antes é hora da leitura. E
nós vamos ler a fábula O Lobo e a Garça, tá bom? Por que o lobo e a garça? Ou melhor, por que uma fábula? Porque a fábula é o gênero textual que estamos estudando nesses dias, então eu trouxe aí a fábula O Lobo e a Garça para a nossa aula de hoje, tá bom? Eu vou ler daqui e vocês vão ler daí da sala de vocês. Vamos lá. O Lobo e a Garça. Um lobo, tendo engolido um osso, ia para todo lado procurando quem o curasse. Encontrou uma garça e combinou um preço para que ela lhe tirasse o osso. E ela, abaixando sua cabeça até a goela dele, retirou o osso e pediu o pagamento combinado. O lobo, tomando a palavra, disse: "Ô amiga, não estás satisfeitas por teres tirado a cabeça viva da boca de um lobo? E ainda pedes pagamento?" Moral da história: a fábula mostra que o máximo que se pode esperar dos maus como reconhecimento é que, da parte deles, a ingratidão não se some à injustiça, tá bom? Bem, o lobo, ele tem uma característica nesta fábula de ser mau. Por quê? Porque ele é um predador, ok? E aí, a garça, né, mais fraca fisicamente do que o lobo, se pôs a ajudá-lo, achando que o lobo iria pagá-la. E o lobo o que é que fez? Não pagou a garça. O pagamento dele, segundo ele próprio, foi que a garça está viva, pois colocou a cabeça dentro da boca do lobo para conseguir tirar o osso que lá estava preso. Ele acha que isso é o pagamento, mas ele havia combinado outra coisa com a garça. Ou seja, o lobo ele foi injusto com a garça, ok? E aí a fábula mostra que o máximo que se pode esperar dos maus, no caso o lobo, como reconhecimento é que da parte deles a ingratidão não se some à injustiça, ok? O lobo agradeceu, porém não deu o pagamento conforme combinado. Mas vamos agora tratar aí dos sons nasais, com auxílio de quê? Do tio, do M e do N. Vamos lá, né? O termo nasal é usado na classificação fonética dos sons da fala. Refere-se ao modo de articulação dos sons quando o palato mole se abaixa, permitindo que o ar passe de maneira auditiva através do nariz. Bem, o que é o palato mole? O palato é essa parte que nós chamamos do céu da boca, tá bom? Essa parte da frente do palato, se vocês colocarem a língua, vocês vão perceber que ele é duro, tá bom? É formado pelo o osso do crânio. E a parte de trás do palato, que é a parte móvel, ela é mole, tá bom? E essa parte mole que ela vai subir ou vai descer para que o som passe da melhor forma possível. E aí, para articularmos o som nasal, ele diz o seguinte: o som nasal é usado na classificação fonética dos sons da fala e refere-se ao modo de articulação dos sons. Quando o palato mole se abaixa, permite que o ar passe de maneira auditiva através do nariz. Quando esse ar passa, aí está sendo produzido o som nasal. Faça um exercício, tampe o nariz e repita a frase: estudar é a nossa melhor diversão. Estudar é a nossa melhor diversão. Estudar é a nossa melhor diversão. O que é que nós temos aí? Nós temos o som impedido de passar pelo nariz e ele vai sair por onde? Totalmente
pela boca, tá bom? O nariz está tampado. Isso interfere diretamente na nossa fala. Por isso que quando estamos com o nariz entupido, a nossa fala geralmente ela fica diferente. Por quê? Porque o sistema de fala ele vai depender aí do nariz também para ele fluir da melhor forma possível. E é o que não acontece quando o nosso nariz está tampado. Por isso que o palato mole ele é tão importante. Por quê? Em alguns casos, se faz extremamente necessário que o palato se movimente para que a fala aconteça da forma entendível pelas outras pessoas, né? O objetivo da fala é que outras pessoas nos entendam. Pronuncie os nomes das figuras abaixo. O que é que nós temos aqui? E aqui? E aqui o que nós temos? Nós temos uma banheira, nós temos um bombom e nós temos um violão. Banheira, bombom e violão. Banheira, bombom e violão. O ban, quando eu digo banheira, olha, eu tenho um som anasalado aqui no ban, tá? No AN, ou seja, com o auxílio do N. No bombom, nós temos aqui dois sons anasalados, o bom e o bom também, ok? No caso aqui nós temos um N antes do N, mas aqui nós temos um M antes do B. Nós sabemos que antes das letras P e antes das letras B, se exigir um som anasalado, nós vamos utilizar o M e nas demais o N. E nós temos aqui o violão, lão, a marca gráfica aqui, olha, o tio, ele vai indicar aí um som anasalado também. Então, basicamente, são as três situações onde nós teremos o som anasalado, que é o que nós chamamos os sons nasais, que é quando temos um N, quando temos um M ou quando temos o tio. Percebemos que as palavras com M, N e tio possuem sim um som anasalado, tá bom? Então, sempre que tivermos M, N ou tio, vamos ter aí um som anasalado, ou mais ou menos. É bem menos que tampar o nariz, mas nós vamos ter sim um som anasalado, porque quando nós tampamos o nariz, não acontece de forma natural. Mas se o nariz não está tampado por nós, vai sim acontecer o som nasal de forma natural, como é para acontecer. Em certos casos, a nasalidade vocálica do português permite oposição com sons orais, promovendo diferenças de significado. Por exemplo, olha só, lã, vocês sabem o que é lã? Fio de lã? Tá? Lã é uma linha ou, em alguns casos, um tecido, né? Mas se eu não usar o tio, que é uma marca gráfica, e colocar o acento gráfico no A, eu vou ficar o lá. Nota musical, lá, ok? Lã ou lá. Ou seja, o som anasalado, ele vai dar outro significado para a palavra. Quando eu digo assim, canto, de cantar, e digo cato, de catar, eu estou colocando aqui, olha só, uma palavra que vai anasalar, que vai deixar a palavra anasalada. Canto está anasalando, mas se eu tirar o N e deixo o cato, muda completamente o sentido. A mesma coisa do mundo, né? Do mundo, planeta, mundo, e o mudo, de não falar. Tá bom? Eu coloquei aqui o N e ficou com o som anasalado. O minto, de mentir, e o mito, aquela pessoa muito querida, né? Então nós temos aqui o minto, de mentir, com o som anasalado N, e o mito, ok? Com
Tem aqui ainda o som anasalado do M, mas o N aqui não está no mito, tá bom? Ambas e abas. Ambas, o M, som anasalado. Ambas de duas, né? Sinônimo de duas. E abas de abas, tá bom? Aba. Muda o sentido quando eu coloco o M e trago um som anasalado. Tumba, né? E tuba. Olha aqui, o M também anasalando a palavra, modificando o sentido. Limpo, de limpar, e lipo, ok? Que é uma cirurgia estética. Na verdade é uma sucção, né? Lipo. E o M aqui, ele está anasalando e ao mesmo tempo mudando o sentido da palavra. Vamos tirar exemplos, tá? Da fábula O Lobo e a Garça. Releia o texto e anote as palavras com sons anasalados. Então, o texto está aí, tá? Não vamos ler outra vez o texto, até por questão de tempo, mas vocês podem ir lendo e anotando aí as palavras com som anasalado. Rapidinho, tá bom? Porque o nosso tempo, ele é bastante curto. Tempo para vocês lerem e anotarem as palavras com som anasalado. Vamos aqui para a resposta. O que é que nós temos aí anasalado? Nós temos o nós temos tendo, engolir, tá? M, N e N de novo. Nós temos de novo. Nós temos o procurando. Nós temos o quem. Nós temos o encontrou. Nós temos o combinou. Ou perdão, nós temos aqui antes. O combinou. Nós temos o nós temos quem ainda? Abaixando, nós temos o pagamento combinado, tomando, amiga, nós temos o não, nós temos o nós temos o ainda, nós temos o pagamento outra vez, nós temos também o moral, nós temos o mostra, nós temos o máximo, nós temos ainda mais algum, gente, maus, nós temos o como, nós temos o reconhecimento, nós temos ingratidão, nós temos o não, nós temos o some e nós temos a injustiça. Então, nesse texto, essas são as palavras com sons anasalados, ok? E agora vamos exercitar mais um pouco. Primeira questão. Complete as palavras com M ou N. Vamos ver quais palavras são essas. Nós temos essas palavras aí, tá bom? Vocês vão completá-las com M ou com N, tá certo? Com a letra M de Maria ou N de navio, certo? Tempo para vocês responderem.
Vamos para a resposta? Bem, lembram que eu falei no começo que antes da letra P, se o som for anasalado, nós utilizamos a letra M, aliás, antes da letra P e da letra B. Nesse caso, nós utilizamos a letra M de Maria. E nos demais casos, se o som for anasalado, nós utilizamos o N de navio. Tá bom? Outra questão, e essa eu esqueci de falar. No final também da palavra, se for necessário um som anasalado, sempre se utiliza a letra M de Maria. Então, a letra M, nesses casos, vão aparecer em 3 situações. Antes da letra P de pato, antes da letra B de bola e no final da palavra. Tá bom? Vamos lá. Campo, qual é a letra que vamos estudar? Com qual letra vamos completar? Com M de Maria. E anões, tem um O ali, se tem um O é N. E sempre tem um P, olha, se tem um P é a letra M. E umbigo é um B, então é a letra M de Maria também. E engraxate é um G, então é um N de navio. E gincana é um C, é um N de navio também. E carpinteiro é um T de tatu, então é um N de navio que eu vou colocar. E o nunca, C de casa. Se é C de casa, é um N de navio. E bomba, olha, é um B de bola. Se é B, assim como se fosse um P, então nós vamos usar o M de Maria. E o gente, se é T de tatu, vamos usar o N de navio. E o compra, se é P de pato, vamos usar o M de Maria. E o sombra é B de bola, depois então nós vamos usar também um M de Maria. Vamos para a outra questão. Questão 2. Caso necessário, coloque tio nas palavras abaixo. Bem, aí nós temos 9 palavras, vocês vão lê-las e se for necessário, para que tenhamos o som anasalado, vocês vão colocar o tio aí nessas palavras. Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. Cais, vai precisar do tio? Vai, porque é cães. E põe também vai precisar do tio. E canto não precisa, temos o N ali. E criança precisa? Criança não precisa porque temos um N. E o imã? Bem, nesse caso vai precisar, sim, olha, imã. Tá bom? Porque temos outro imã. São 2 sons anasalados. E ombro precisa? Não precisa, tá bom? Já temos só um som anasalado aqui. E coração? Coração precisa sim, tá bom? O tio lá no A. E anta? Não precisa, porque temos o N de navio. E lições precisa? Precisa, não temos nem N nem M. Ok? Então são essas as que precisam. Cães, põe, imã, coração e lições. Terceira e última questão. Escolha a palavra correta entre as que estão entre parênteses para completar as frases. Nós temos aí a galinha põe ou põe um ovo a cada dia. Nós temos também o contrato com N ou com M foi assinado. Qual é a forma correta? Eles também irão ou irão à festa. E o combinado, repetiu aí o combinado, desculpe, é irmos juntos.
tempo para vocês responderem. Como o nosso tempo está esgotado, vamos responder juntos, caso não tenha dado tempo de você responder. No caso aqui, a galinha põe. Se ela põe, não é põe. Então, opa, faltou uma lá embaixo, olha. Ontem fui ao supermercado. Como é a forma correta de se escrever ontem? É com N ou com M? Bem, a galinha põe. Se ela põe, é com o tio lá em cima, olha. Então, é a primeira palavra lá, tá bom? O contrato, contrato, é com N ou com M? É com N de navio. Por quê? Porque não é B nem P. Eles também irão à festa. Esse irão é com tio? Sim, é com tio. O combinado já está aqui. Eu peço até desculpa porque eu terminei colocando a palavra. Mas o combinado é com M porque aqui é uma letra B. E por último, ontem fui ao supermercado. Esse ontem é com N ou com M? É com N de navio. Então, está lá o ontem. E o que estudamos na aula de hoje? Nos questionamos sobre os sons nasais, fizemos a leitura da fábula O Lobo e a Garça, vimos como os sons nasais ou os sons anasalados se formam com o N, M ou tio. Observamos exemplos de palavras com sons anasalados e vimos exemplos de palavras com sons anasalados em textos. E por último, realizamos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa, gente, foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito, espero que vocês também tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço.